Glória a Deus. Não sabia que essa música tinha solo de bateria não, aí. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Pode tomar seu assento. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e nos regozijemos nele. É tão bom poder no domingo ter propósito de vir à casa de Deus, saber o motivo que você vem à casa de Deus. Não é porque é domingo, é porque você sabe que precisa congregar, que você precisa oferecer um culto junto com outras pessoas, que precisa desenvolver uma coisa chamada koinonia, comunhão entre os irmãos. Há um monte de gente que critica, não precisa de igreja. Se não precisasse de igreja, Jesus não teria fundado igreja. Se não precisasse de igreja, Jesus não teria instituído apóstolos, pastores, profetas, mestres, e aí vai. Irmãos, cuidado com quem você escuta na internet. Essa semana houve uma discussão. As pessoas estão trocando culto por Deus. Irmão, um culto não significa que você é mais ou menos santo. Não significa que você é mais ou menos crente. Se você não libera o pastor, a igreja é manipuladora. Se libera, os pastores e a igreja são liberais. Gente, as pessoas dizem, a pessoa não pode faltar o culto para ficar com a família. Aí libera-se as pessoas para passar esse tempo com a família. Tem gente que critica. Se não libera, aí impede as pessoas de exercerem comunhão com as pessoas, com as famílias. Sempre vai existir essa guerra. Nós estamos falando de um culto. Agora, vamos brigar pelo ano inteiro? Vamos pensar em consistência, em regularidade, em servir ao Senhor. Cada semana a gente fica mais assustado com o nível de corrupção do nosso país, e a quantidade de evangélico aumenta ano após ano. Os índices estão aí, estão dizendo que nós seremos mais de 1/3 até 2030, beirando os 40% até 2030. Quase metade da população vai se tornar cristã, evangélica. Porém, isso ainda não está refletindo nas camadas mais altas da sociedade. Aquela pureza, aquela integridade, aquela condição de não se corromper. Onde estão os cristãos nessa camada mais elevada da sociedade? No serviço público. Nós estamos nos calando frente a essas coisas que nós ouvimos e vemos todos os dias. Significa, irmãos, que ainda nosso evangelho, significa que ainda o nosso compromisso com Deus está aquém do que deveria ser. Muita gente tem vindo às igrejas, mas poucas pessoas exercido o evangelho do Senhor Jesus. O comprometimento com a verdade, com a santidade, com os princípios bíblicos. As pessoas têm se corrompido por nada, por valores insignificantes. E o que nós concluímos? Não é o valor, irmãos, é a falta de hombridade e de honestidade das pessoas. Não é o tamanho da corrupção. A corrupção pode ser grande ou pode ser pequena. Depende do meio em que a pessoa está envolvida. O que a gente percebe é que está faltando um cristianismo autêntico e verdadeiro. Pessoas compromissadas com a Bíblia, pessoas que leem a Bíblia e aplicam a Bíblia. Minha esposa estava me contando que ela estava ouvindo um podcast de uma pessoa neurocientista, mostrando que a palavra de Deus transforma a vida de uma pessoa. Essa pessoa era ateu, confesso, e ao ler a Bíblia sozinha, ela se converteu pelos princípios e pela verdade bíblica. Agora, a gente está falando de uma pessoa que era ateia e se converte sozinha dentro de casa, lendo a Bíblia pelo convencimento do Espírito Santo. Agora, imagine uma pessoa que vem semanalmente à igreja, irmão, toda semana, e não consegue aplicar a Bíblia. Não consegue dizer não ao pecado, não à mentira, não à luxúria, não à fofoca. Está faltando algo de Deus nas nossas vidas, sim ou não? Eu quero ler um texto
Salmos capítulo 25, verso 14, a Bíblia diz, coloca por favor: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua intimidade, os seus segredos. Significa, irmãos, que nem todo mundo que vem à igreja tem revelação de quem Deus é. Nem todo mundo que frequenta a igreja tem a intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para quem? Para aqueles que o temem. Saber que um erro pode agravar, pode prejudicar o meu relacionamento com Deus. O salmista ensina que Deus compartilha seus segredos, sua direção, sua vontade com aqueles que vivem em reverência e comunhão com Ele. Ou seja, não é para todo mundo, irmãos. A comunhão que Deus deseja estabelecer é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Eu falava algumas quintas-feiras pela manhã aqui, dando aula aos intercessores, e falava: se você busca em Deus apenas resposta, é isso que você vai ter, resposta. Mas se você busca intimidade com Deus, é isso que você vai ter. Resposta, ela é secundária. Ela não é o meio principal da minha oração. O meio principal da minha oração é descobrir quem Deus é, saber que Ele é Deus na minha vida. Tem gente procurando Deus só por respostas, e você tem talvez obtido respostas, mas esse não é o alvo primário da oração. O alvo primário da oração é buscar relacionamento com Deus, é descobrir quem Deus é, o que Ele deseja, o que Ele gosta, o que Ele quer para você. Essa intimidade, irmãos, não é para todo mundo. É incrível. Nós temos milhares de filhos, mas alguns poucos que usufruem da intimidade de Deus, da intimidade do Pai. A Bíblia diz: falava o Senhor face a face como Moisés, como alguém que fala ao seu amigo. Não é que Deus parou de falar, é que as pessoas procuraram não ouvir mais a voz de Deus. Elas estão atrás de resposta. Pastor, parece que Deus não fala. Deus sempre falou. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele fala hoje de várias maneiras, para poder atender as pessoas de forma diferente. Deus fala, irmãos, é indiscutível. Deus continua falando, e de maneiras diferentes a um povo diferente, para que elas possam saber quem é Deus. A maior recompensa da oração não é a resposta da oração, é o relacionamento com Deus. É você usufruir da paternidade de Deus. Irmãos, é muito chato você ter filhos que só te procuram em cima de necessidade. Pai, pode me ajudar? Pai, pode cuidar dos meus filhos? Pai, pode me emprestar um dinheiro? Pode me emprestar o seu carro? Mas não usufrui. Chega na sua casa, do nada: vai, vem fazer o quê? Eu vim te dar um abraço. Outro dia eu estava ouvindo um corte na internet das pessoas que não tinham hábito de falar com os seus pais: eu te amo. E a pessoa que estava entrevistando falava: dá uma ligada para o seu pai, diz para ele que você o ama. A pessoa então ligava e dizia: pai, eu te amo. O pai levava um susto: uai, o que foi, minha filha? Você está em apuro? Você está passando alguma coisa? Falou: não, só estou ligando para dizer que eu te amo. Falou: você está precisando de ajuda? Você quer que eu vou aí? Porque era uma surpresa tão grande para o pai, que era uma coisa tão inusitada, que ele não era acostumado com aquela declaração: eu te amo. Em relação aos meus filhos, quando a gente termina de conversar: te amo, um beijo. É antinatural a gente não terminar assim. Agora, para a maioria dos pais, eles nunca ouviram o filho adulto ligar sem pedir, ligar falando simplesmente: eu te amo, um beijo, fica com Deus. Isso nós estamos falando nesse nível. Agora imagine no nível de Deus. Que dia que a gente vai para a oração e não pede nada? Você só classifica a oração como agradecimento. Senhor, eu tenho
todos os motivos do mundo para te agradecer. Senhor meu Deus, o Senhor me salvou, salvou minha família, eu tenho saúde, eu tenho roupa, eu pude tomar banho, eu pude comer. Depois de uma experiência que eu passei com meu pai, nós entendemos muita coisa. Na última semana meu pai já não se levantava mais, perdeu a mobilidade. Você tem mobilidade, você já parou para agradecer a Deus a sua mobilidade? O seu privilégio de tomar banho, de ir ao banheiro, de poder comer o que gostaria, de poder ter apetite, de poder dormir, de poder não sentir dor. Hoje nós estamos agradecendo por tudo. Senhor, obrigado pelo privilégio de arrancar um mato na grama. Obrigado pelo ato de tomar banho, de ter essa mobilidade. Te agradeço, porque tem gente que não tem. Obrigado pela oportunidade de comer. Tem gente que não tem. Tem a condição, mas não tem a vontade. Obrigado pela casa, pelos sapatos, pelas roupas, pelos filhos, pelos netos, pela saúde, pela provisão, pelos boletos pagos, pela energia paga. Tem gente que essa semana teve energia cortada. E você, pastor, eu não consigo orar 5 minutos, eu queria. Comece a enumerar e agradecer pelo que você já tem, você vai se assustar. A maior recompensa da oração não é a resposta, é a presença de Deus. Diga, a presença de Deus. Faça questão de Deus, meu irmão. Priorize Deus. Ele é o único que pode te salvar em determinados momentos que o homem não pode intervir. Não espere chegar o dia mau para você reconhecer que Deus é Deus. Comece entendendo, eu preciso de Deus. Eu preciso dEle. Tem gente que só busca Deus quando está vivendo o olho do furacão. Perdeu o emprego, está se separando, está com problema de saúde. Gente, nesses períodos você não desenvolve relacionamento, você precisa de ajuda, é diferente. Comece a pregar no seu emprego. E antes de pregar, seja exemplo no seu emprego, de testemunho, de responsabilidade. Seja o melhor funcionário. Seja o mais honesto. Seja o mais correto. Quando eu trabalhava no banco, um dia o meu gerente chegou: eu vou sair, você fica responsável, eu vou ter que resolver um problema pessoal, se alguém ligar, diz que eu estou trabalhando em outro lugar. Eu falei: chefe, não posso fazer isso. Falei: você é crente, né? Eu falei: graças a Deus. Arrumou outro para mentir no meu lugar. Já botaram uma Playboy do pôster aberto na minha mesa. Eu falei: quem foi o incircunciso que fez esse negócio aqui? Arranca essa, tu não é homem não? Eu falei: sou, mas não preciso viver disso. Ei, você que é jovem, comece a dar mostras que o Evangelho entrou dentro de você. Não se misture com qualquer pessoa. Pague para ver o Evangelho que você vive. Mostre para os seus amigos que vale a pena ser de Deus. Falou: cara, estou fora disso, eu não preciso beijar uma menina para mostrar que eu sou homem. Eu sou. Daqui a pouco vocês vão me ver casado. Eu vou convidar vocês para o meu casamento, mas não preciso beijar hoje, eu não preciso transar hoje para provar alguma coisa para vocês. Eu não preciso fumar, eu não preciso beber. Já existe algo dentro de mim maior do que esse prazer que vocês têm. Não tenho necessidade de afirmação diante de vocês. É impressionante, irmão, é nessa hora que se prova e que se prega o Evangelho genuinamente. Fala: não preciso disso. É aquele, Maria vai com as outras, pastor, se eu fizer isso, meus amigos vão fazer bullying. Deixa eu fazer, bem-aventurados sois quando perseguidos por causa do Evangelho, do testemunho. Deixa te perseguir, meu irmão. Um dia eles vão se converter e vão lembrar do seu testemunho.
Eu tinha um amigo que era crente de verdade. Seja verdadeiro e honesto com a proposta de vida que você escolheu. Mostre para as pessoas que vai... Irmão, quem é de Deus não tem vergonha de mostrar que é de Deus, tem? Ora, que vergonha que você pode ter seguindo um estilo de vida maravilhoso. Irmão, a Bíblia diz: eu posso todas as coisas. Todas as coisas, digam todas as coisas. Você pode até beber Coca-Cola, irmão. Pastor, mas não pode fumar, pode? Não, por que não pode? Tem um motivo de não poder fumar. Isso arrebenta seu pulmão, meu irmão. Isso tira dias da sua vida. Isso diminui a quantidade de tempo que você vive nessa terra. É científico. Pastor, e beber pode? Isso mata neurônios. Neurônios não se recompõem. Por isso você não bebe. Pastor, mas todo mundo bebe, está diminuindo o tempo de vida, está matando os seus neurônios, por isso tem gente que não pensa. Você conversa com a pessoa, ela não tem justificativa para nada, elas não pensam. Irmão, tudo tem um sentido, tudo tem uma consequência. Beber, irmão, quer ver uma coisa? Quem bebia aqui, levanta a mão. Bebia, não é socialmente um gole, dois, uma cerveja, bebia para cair. Levanta a mão. Você? Quantos anos você tem? 17? 20? 27? Não parece. Então você bebeu pouco tempo, porque a bebida acaba com uma pessoa. Bebia de cair. Cachaça mesmo. E fazia alguma coisa errada pós-bebida? Não pergunte. Então boa coisa não era. Ulisses. Fica de pé, pastor Ulisses. Ele bebia, irmão. Fumava? Fumava. Ele já parou numa rua, numa avenida. Deitou para ser atropelado. Hoje vê esse santo aqui, ó. Se não fosse Jesus na vida dele, não estaria hoje aqui. Deitou no meio da rua para ser atropelado. Cadê aquele filho da Cris tatuado? Bebia também? Todas? Fazia o quê? Vini. Muita coisa? Coisa boa ou coisa ruim? Dos dois lados, né? Dava dinheiro? Quando você bebia, não tinha dinheiro, davam bebida para você de graça? Depois que você tem, dão, aí você tem que pagar para os outros, para beber, né? É incrível, irmão, prato de comida ninguém dá. Agora beber, cigarro, as pessoas dão. Chega para um amigo com fome, cara, paga aí um churrasquinho para mim, vai trabalhar, cara. Agora, pede um copo de cachaça para ver se não pagam para você. Te pagam. Quem bebia aqui? Bebia o que, irmão? Não, tudo o que? Água, suco, álcool. 51, cachaça, uísque. O que viesse bebia. Fazia alguma coisa errada? A bebida já te levou a brigar com alguém? Muitas vezes. Até arma na cabeça. Botou a arma na cabeça de alguém também? Você não tinha, né? Mas botaram na sua. Queria brigar, era o valentão depois da bebida. Tomava todas, depois queria bater em todo mundo. Só que apanhava também. Claro, tem alguém mais valente do que a gente, sempre é assim. Quem mais bebia aqui? Badaruco. Fez muita coisa boa? Não tem coisa boa para quem bebe, irmão. Chega em casa, se a pessoa é casada, bebe, vai fazer o quê? Vai descontar em quem? Na abençoada. Que está em casa, ela não tem nada a ver com a história. Não provocou nada, chega em casa, apanha, recebe bronca, briga, todo palavrão. Esse é o problema de quem bebe. Ainda
E tem crente que nunca bebeu, quer beber. Olha a história, irmão. Olha o testemunho dessas pessoas. Você quer entrar numa área onde as pessoas estão saindo? Presta atenção. Como é que você quer entrar e as pessoas querem se libertar? Você está querendo fazer o caminho inverso dessas pessoas? Elas lutaram para sair e você está tentando entrar, tentando usufruir de bebida, de sexo ilícito. Sabe o que é engraçado? Acho que aqui não tem de menor, está todo mundo no Kids. A pessoa quer fazer sexo fora do casamento, depois que casa não faz mais. Olha que loucura, só pode ser o demônio no negócio desse, demônio. O nome disso não é hormônio, é demônio. Quando não pode, quer fazer. Quando pode e tem que fazer, não quer fazer. Que loucura. Gente, começa a entender a dinâmica do diabo, como é que ele trabalha. O legítimo ele quer tirar você. O incerto e ilegal ele quer colocar você dentro. Nós precisamos começar a entender quem é Deus na minha vida, quem é Deus para mim. É um pastor aí que fala na rede social, o bicho é extremamente radical. Ele fala, pastor que toma remédio controlado não pode ser pastor. Que Deus é esse que o pastor serve e ele toma remédio controlado? Pobre, gente que vive devendo, não pode ser de Deus. Que Deus é esse que essa pessoa serve? Eu falei, vou parar para pensar. Se Deus cura, se Deus prospera, se Deus abençoa, se Deus te dá controle, se Deus te dá inteligência, o que nós estamos fazendo, irmãos, na nossa vida, do nosso testemunho? Talvez você não seja rico, mas tem que ser próspero, sim ou não? Sua saúde é mais ou menos? Procure ter saúde, meu irmão. Você vai precisar disso. Quer ver uma coisa aqui? Essa semana que acendeu uma luzinha para mim, eu vou fazer 60 anos. Eu sei que não parece, já digo logo, mas vou fazer 60 anos. E eu descobri, do nada, eu falei com minha esposa, Janinha, eu vou fazer 60. Eu preciso começar a economizar para o meu futuro, pastor Derossi. Lá na frente, eu vou precisar desse recurso que eu economizo hoje. Vou parar de dar dinheiro direto para os meus filhos, para os meus netos. O quê? Falei com eles. Gente, parou, pingava. Agora eu vou trancar a torneira. Agora eu vou poupar para mim e para sua mãe. Porque se eu não der trabalho para vocês no futuro, eu acho que já está de bom tamanho. Vou poupar, vou guardar recursos, porque eu e sua mãe vamos precisar. Eu vou dar meia, cueca, é isso que eu vou dar agora. Uma camisa que já foi minha. Irmão, para e pense no futuro. Aumenta a quantidade de remédio. A comida, você precisa dar uma melhorada. Você não pode mais comer fritura, um monte de coisa. O tipo de óleo muda. Você tem que pagar uma academia. Você tem que viajar. O plano de saúde aumenta. Você está guardando dinheiro para o seu futuro? Você vai depender do seu filho para colocar comida na sua mesa? Você vai querer passar por isso? Comece a poupar a partir de agora. Falei com minha esposa, a partir dessa semana eu mudei meus gastos, eu vou poupar para o futuro. Eu preciso disso. Você que tem a partir de 50, irmão, controle o fluxo do seu caixa. Você vai precisar disso no futuro, se você não quiser depender dos seus filhos ou dos seus netos.
Ah, Deus não é bom, Deus não está olhando para mim. Não, você que não foi uma pessoa diligente, organizada, Deus sempre será bom. Nós é que não damos o devido cuidado ao que Ele ensina. Se José não fosse usado para poupar 1/5 de toda a riqueza do Egito, o povo teria perecido. Não estou ensinando você a ser muquirana, eu estou ensinando você a guardar uma parte para o seu próprio futuro, para você ter como fazer as coisas sem depender dos seus filhos. Guarde hoje, irmão, porque você vai precisar amanhã. Se programe. Na cultura americana, eles poupam a vida inteira até chegar à faculdade dos filhos, porque eles precisam pagar a faculdade dos filhos. A partir dali, o filho vai para a faculdade e geralmente não volta mais para casa. Eles poupam, porque eles sabem que vai chegar esse dia que os filhos precisam ir à faculdade e eles precisam ter esse dinheiro guardado. Se você for aos Estados Unidos, você vai ver, lá eles não têm o INSS que nós temos aqui. Eles precisam poupar a vida inteira para o futuro. Eu te pergunto, quanto você tem guardado para o seu futuro, para amanhã? Principalmente se você trabalha de maneira privada, na área privada. Você não sabe até quando isso vai durar. Poupe. Eu estou te dando uma palavra de Deus, poupe. E eu me arrependo de não ter começado isso antes. Vou começar aos 60, mas vou começar. Você que tem 40, glória, você que tem 30, aleluia. Hoje de manhã nós falávamos isso com os pastores, juros compostos é uma bênção. Depois de 10 anos você vai ver a multiplicação desses valores que você tem guardado e colocado lá mensalmente. Eu quero te abençoar para ter uma velhice próspera, abençoada em nome de Jesus. Para que você desde já poupe, guarde, comece. Pastor, eu só tenho 100. Comece, irmão, com 100. Seja diligente. Comece com 200, comece. Depois você vai ver, de 200 vira 400, 400, 800, e aí você vai tomar gosto pelo negócio, porque quando você olhar o valor, o saldo do banco, você vai assustar, e aí vai querer guardar cada vez mais. Não é que Deus não seja bom, é que a gente não cumpriu o que Ele mandou a gente fazer. Ser diligente. Feche os seus olhos. Eu te abençoo para que você tenha força, que você tenha objetivos, que você tenha critérios bem definidos. Poupe, irmãos, não dependa do futuro de ninguém, só de Deus. Só dele. Que o Espírito Santo te conscientize. Deus hoje de manhã te trouxe aqui para aperfeiçoar sua intimidade com Ele, para instruir você acerca do seu futuro. Dá-nos uma igreja madura, diligente, que ame o Senhor verdadeiramente, que saiba quem é o Senhor, o que o Senhor deseja, que conheçamos profundamente o nosso Pai, que queiramos honrá-lo de dia e de noite. Não é vir em apenas um culto, é fazer o nosso dia, fazer valer a pena diante do Senhor, glorificá-lo, exaltá-lo através do nosso testemunho, dos nossos relacionamentos, é dizer não quando for necessário, é dizer sim quando isso for apropriado. Nós queremos te glorificar, queremos mostrar ao mundo que ser de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Conscientiza-nos, ó Deus, de que o Senhor tem tudo de bom e de melhor para cada um de nós. Pai, a Bíblia diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Dá-nos essa qualidade de vida, de entender que nós não devemos e não podemos gastar tudo o que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. A partir de semana que vem, eu quero trazer uma série de estudos bíblicos sobre ofertas e dízimos, para você entender o princípio. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que começa dando dízimo, começa ofertando sem entender, porque o amigo faz, o irmão faz, o outro faz, eu vou fazer também. Mas eu quero que você entenda o princípio de Deus nessa situação, que você compreenda por que eu e você devemos fazer isso. A Bíblia diz: o mundo e aqueles que nele habitam pertencem a quem? Ao Senhor. O mundo e aqueles que nele, tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Ele, o que eu vou fazer com a parte que Ele me deu para administrar? A Bíblia nos chama de mordomos, administradores. Ele te deu parte daquilo que é dele, irmão. Ele está falando: o mundo e aqueles que nele habitam me pertencem. É dele. E você administra parte daquilo que é dele. Se você for um bom administrador, você colocaria uma parte generosa na mão de quem não sabe administrar, sim ou não? Não, por questão de inteligência. Se você é um grande CEO de uma mega empresa, ele está recrutando pessoas habilitadas, ele vai dar a área financeira para quem é um péssimo gestor nessa área? Não, irmão, por questão de inteligência. A pessoa que está nessa área precisa entregar resultado. Parábola dos talentos: a um ele deu 5, a outro 2, e a outro 1. E o texto termina dizendo: segundo a sua capacidade. Não é privilégio, é capacitação. Nessa área é capacidade, não é privilégio. Não é eu escolho esse em detrimento do outro. Deus pegou, ele tem capacidade, vai ganhar 5. Ele tem uma capacidade menor, vai ganhar 2. Ele não tem capacidade nenhuma. Até para quem não tem capacidade, o Senhor dá 1 talento, irmãos, porque Ele é Deus. Ele dá 1 talento para quem não tem capacidade alguma de administrar, para não desperdiçar o que Ele deu. 1 talento. Mas para quem tem capacidade, Ele deu 5 talentos. Eu, se fosse você, começava a aprimorar os seus talentos. Senhor, pode colocar que eu vou multiplicar. Qual é o seu talento? Você é bom em quê? Porque Deus não vai desperdiçar talentos, irmãos. Não adianta você dizer: ah, Deus é injusto, olha o que Ele fez com ele. Irmão, se você observar essas pessoas que hoje têm bilhões, trilhões, eles não param com uma empresa, Antônio. Eles têm diversas empresas. Quando você pega o dono da Amazon, você vai ver que ele não tem uma, ele tem dezenas e dezenas de empresas. Ele não ficou parado com uma, ele começou a multiplicar o que ele tinha. Quando você pega Elon Musk, hoje ele é o homem mais rico do mundo. O capital que ele tem é maior do que 47% da população mundial. 47%. Ele só tem uma? Ele tem dezenas de empresas. Ele colocou a sua inteligência para funcionar, para trabalhar. Irmão, não reclame daquele que tem tudo que você precisa. Olhe para aquilo que você faz hoje. Olhe para aquilo que você faz. Você pode ir além. Diga: eu posso ir além. Você que é novo, começa a estudar, meu irmão. Começa a colocar sua inteligência à disposição do Senhor. Senhor, é nessa área que eu vou trabalhar. E você que é jovem, pode passar uma noite inteira acordado estudando. Aproveita a sua juventude. Não é para ficar na internet, no streaming, em WhatsApp, não. Estuda, meu irmão. Hoje você tem energia para queimar. Amanhã você não tem condição mais de fazer isso. Hoje você pode gastar o que você tem sobrando. Já viu esses meninos? Irmão, meus netos chegam a dar agonia. Eles ficam sentados e ficam mexendo a perna na mesa.
Falei, para, Levi. Ele falou, eu estou parado, vô. Falei, suas pernas. Energia sobrando, irmão. Eu fico economizando em modo de economia, igual do celular. Se eu movimentar, queima energia. Eu falei, vou economizar aqui. Eles, e corre, e pula, e sobe, e faz tudo que você puder imaginar. Excesso de energia. Não adianta nem reclamar, excesso de energia. Saúde. É anormal você ver uma criança parada. Anormal. Parado, os bichos ficam se mexendo, riscando, pensando, falando. Excesso de saúde, irmão. Agora a gente que é mais velho fica economizando. Você pensa, vou dar 1 quilômetro, vou nada. Vou de carro, alguém me leva? Ou você que é jovem, queima energia pelo caminho certo hoje. Se capacite. Seja o melhor dessa igreja. Falou, vou me tornar uma pessoa relevante nessa igreja. As pessoas vão ter orgulho de mim. Seja o José da sua casa. Quem quer ser José em casa? Só que José sofreu. Vamos ficar todo mundo de pé? Ô João, você nunca deu a ceia, vem dar hoje. Ah, você deu mês passado? Ô pastor Alex, vem dar a ceia hoje aqui. Pelo menos lê o texto. Ô, irmão, o que eu falei hoje faz sentido na sua vida? Então dê glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa. Vou começar a poupar. Leia pelo menos o texto. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nós vamos ler até o 31. Pode colocar no telão para nós, por favor? A Bíblia fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois que cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que não dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma reflexão hoje de como está a sua vida. É engraçado que a ceia do Senhor, ela não é exclusiva para os batistas ou para os assembleanos. A ceia do Senhor é para mim e para você. E a única coisa que te faz ou que te impede de cear nessa manhã é se você não quiser, primeiro, abandonar os seus pecados. Segundo, não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quero que você faça uma reflexão da sua vida hoje pela manhã. Se você tem pecados, confesse ao Senhor. Diga a Ele, fala para Ele.
palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E a misericórdia do Senhor, ela está estendida hoje para mim e para você. A graça do Senhor está aqui hoje, nessa manhã, para mim e para você. E através do corpo e do sangue. E é engraçado que a Bíblia fala que isto é o meu corpo. Ele não deixa, a palavra de Deus não deixa dúvida, ela é muito clara. Então, eu queria te convidar a fazer um exame, uma reflexão de como está a sua vida. E te pedir para que não deixe de cear. Talvez esse pecado que você tanto luta por ele, que você tanto tem tentado abandoná-lo, mas que você não tem conseguido. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida, que o sangue de Jesus, ele é poderoso para te lavar, para te curar, para te libertar. Não deixe que as mentiras de Satanás, que o engano, te impeça de cear nessa manhã. Então, peça perdão a Ele agora nessa hora. Clame pelo sangue de Jesus, peça misericórdia. E Ele vai te lavar, vai te purificar. E que ao participar desse corpo e desse sangue, eu e você, possamos sair daqui nessa manhã diferentes, em nome de Jesus. Amém. Pode servir assim. Aleluia, glória a Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Glória nós te damos nessa manhã, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado, Jesus, pelo teu precioso sangue que foi derramado, que foi vertido no Calvário, pelas nossas vidas, por nossos pecados. Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa manhã, que ninguém saia daqui, Pai, sem cear, porque não quer abandonar o pecado, porque não quer abandonar essa vida de escravidão. Mas nessa manhã eu te peço, amigo Espírito Santo, Tu que tens poder para nos convencer de todo o pecado, de toda justiça, Pai, de todo juízo de Deus, convence-nos hoje de que nós somos pecadores e necessitamos nos arrepender, Pai, dos nossos pecados e das nossas iniquidades, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia. Eu gosto assim, quando a pessoa não recua. Já estão servindo? À medida que você receber os elementos, por favor, tome seu assento. Rude cruz, seres tinham, dela um dia fugi, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Eu tomei minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo servir, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo, se na cruz meu Jesus até morrer, eu vou.
Alguém que deveria ter sido servido não foi, por favor, levante uma de suas mãos. Vamos ficar todos de pé. Se você está ceando hoje, significa que você abandonou um monte de coisa errada. Significa que Jesus entrou na sua vida. Significa que existe esperança, que existe tentativa de melhorias na sua vida. Significa que algo que Deus fez está fazendo sentido na sua vida. Olha o tamanho de privilégio. Nós estamos no dia de jogo, irmãos. Hoje muitas famílias já estão reunidas. Você abriu mão para poder estar aqui. Tem muita gente que começou a beber cedo. Você está aqui em uma igreja evangélica. Olha, você já parou para pensar nesse privilégio? Falou, num domingo de jogo, quando talvez a maioria dos seus amigos estão reunidos agora num churrasco, bebendo. Pastor, eu posso ir? Você pode ir, meu irmão, no churrasco. Só recuso que não é lícito para quem é de Deus. Dê o seu testemunho. Você pode ir lá comungar, você não precisa xingar palavrão, você não precisa beber, você não precisa fumar, você não precisa gritar, você não precisa xingar. Você pode dar o seu testemunho de um crente em Cristo Jesus. Não seja aquele crente chato que condena todo mundo. Dê o seu testemunho. Mostre quem Jesus é para você. As pessoas vão querer observar sua atitude, seu nível de compromisso com Deus. É fácil condenar os outros, o difícil é viver o evangelho para os outros verem. Pode ir, não beba, não fume, não xingue, não faça coisas contrárias à Bíblia, e você vai mostrar que existe um Deus que você serve e está vivo dentro de você. Mas eu quero ressaltar o tamanho do privilégio que nós temos de ceiar hoje. A gente poderia estar em um monte de lugar, fazendo um monte de coisas, mas hoje, num domingo de sol, ensolarado, você veio à casa de Deus, meu irmão. E se você está com a sua família, olha o tamanho desse privilégio. Você está numa igreja, comungando com Deus, com os seus amigos, com sua família, com os seus irmãos. Gente, isso é privilégio ou não é? Quando eu olho meus filhos, meus netos, genro, nora, amigos, num domingo de manhã, eu falo, isso aqui é privilégio demais, gente. Isso aqui é privilégio demais. Você está com sua família, cultuando a Deus, junto. Isso não tem preço, gente. Às vezes é difícil reunir a família para ir num shopping, almoçar junto. Hoje a sua família está aqui na igreja. Isso é religiosidade? Não, irmão, isso é compromisso com Deus. É querer dedicar parte do tempo que Ele me deu a Ele mesmo. É querer cultuar aquele que tem me dado tudo. É parar um pouco a vida frenética que nós temos e reconhecer que Ele é Deus. É só isso. Não é religiosidade. É parar um tempo e saber que Ele é Deus, que Ele mudou a minha história, que Ele está edificando uma nova casa, uma nova família. Se não fosse Ele, eu não sei se eu estaria sequer vivo. Eu tinha amigos na minha infância que hoje estão cumprindo o perpétuo na Papuda. Eu tinha amigos que morreram de cirrose hepática, de tanto beber. Eu tinha amigos que se enveredaram para o mundo das drogas. É claro que hoje eu sei que meu pai foi um instrumento usado por Deus. Meu pai não deixava eu chegar depois de 10 horas da noite em casa. Eu falei, pai, agora que as pessoas estão saindo, você é filho deles? Você é meu filho, até 10 horas. Se chegar 10:01, você apanha. Cansei de apanhar, irmão. 10:05 eu chegava, eu apanhava. Quando eu namorava, meu sogro falou, você tem direito de ficar até 21:30 aqui em casa. Regra. Quando dava 9:15, vou embora. Não, mas você tem 15 minutos, Deus me livre. Eu prefiro ir embora. 9:15 eu ia embora. Lembra, dona Laura? Meu sogro já ficava de olho para saber se eu ia quebrar a regra. Eu falei, eu prefiro ir embora. Hoje,
terça-feira nós vamos falar para pais aqui. Ai, pastor, meu genro genro não é nem genro ainda, namora. Ai, minha filha dorme lá, é uma bênção. Irmão, esse genro é homem mesmo? Tem testosterona? Cuidado com ele. Ele pode ser crente, cuidado com ele. Fita os olhos nele. Não deixe. Pastor, esse tempo já passou. Passou não, irmão. Você continua sendo responsável pelo seu filho. Não entrega fácil assim não. Valorize essa pessoa. Cuide dela. A partir de hoje você não vai mais. É isso aí mesmo. Se ele quiser, venha namorar aqui. Assistir filme com a gente aqui. Eu estava viajando, cadê ele? A gente estava viajando, esse aqui entrou na besteira de querer falar em plena viagem que queria casar com minha filha. Eu estava dentro do carro, ele bateu assim, eu abri o vidro, falou, pastor, posso falar contigo? Eu falei, fala. Eu dentro do carro e ele fora. É que eu quero falar sobre Suzana. Eu fechei o vidro, falei, aqui não, de férias não. Quando a gente chegar em casa você pode falar, aqui não. Rapaz, vai estragar minhas férias? É ruim. Falei, aqui não, lá você pode me procurar. E eu falava para ele, falou, cara, minha filha vai ser pastor, você vai ser pastor. O dia que você tentar fazer alguma coisa com minha filha, eu falei lá em casa, mostrei, Daniel, meu filho, cadê o João? E esse aqui, falei, vem para vocês dois aqui. Ele falou o seguinte, se você intentar qualquer coisa contra a Suzana, nós vamos cair de pancada em cima de você. Nós três vamos te pegar. Com alegria. Com alegria. Só quero te avisar, 3 contra 1. Tenta alguma coisa antes da hora com Suzana. Aí depois que casou, falei, se você não pegar ela agora, você vai apanhar do mesmo jeito que apanhar na... Quanto é marido, meu irmão? Cai pra dentro. Aí me deu 2 netas lindas, graças a Deus. Mas antes, você que é pai, você tem filho, dá um gelo nesse seu genro, meu irmão. Não dá mole para ele não, fala, cara, aqui ó, 3, 2. Ou se você só for o homem em casa, pega um taco de beisebol, mostra para ele, fala aqui, meu amigo, meu companheiro. Outro dia eu vi um corte na internet, o pai falando, o menino foi buscar a namorada, chegou, a filha estava se arrumando, ele falou, aproveitar que ela está se arrumando aqui, quero conversar com você. É o seguinte, sou pai dela, e eu quero te avisar, por ela eu faço qualquer coisa. O dia que você fizer mal à minha filha, eu quero te avisar, você vai deixar de existir. Você não vai existir mais. Entendeu o que eu estou falando? Não entendi. Então, estou te dando um aviso hoje. Não faça nada contra a minha filha. Você quer continuar existindo? Você quer formar família? Claro que eu quero. Então, faça tudo de acordo com o que eu estou estabelecendo. Põe um gelo nesse cara, irmão. Mostra que essa menina tem pai. Tu tinha medo na época, Ricardo? Tinha temor do Senhor, né? É isso aí. Pega o seu pão aí, meu. Pastor, o senhor fala um monte de coisa que não está na Bíblia. O que não está na Bíblia aqui, irmão? Ser pai do seu filho, cuidar dele direito, tomar conta da sua filha, não entregá-la de bandeja para o bandido. Olha o que Deus faz pela noiva dele, protege de todos os lados, de todas as maneiras, de todo jeito. Graças a Deus eu não tenho mais nenhuma filha para casar. Mas a responsabilidade é menor. Pega o seu pãozinho aí, meu.
palavra do Senhor diz: a seguir tomou Jesus um pão e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: comei dele todos, assim como nos manda o Senhor, comamos dele todos. Quero fazer um pequeno hiato aqui, convidar os pais dos filhos a apresentarem os seus filhos ao Senhor. Quero convidar o filho que vai ser apresentado e os pais vêm junto. Felipe Amaral, Luísa Michalski, Sofia Michalski, Lucas Augusto, Isabela Costa Silva e Anne Brito. Só nome bonito. Cadê as crianças e os pais? Por favor, venham, meus filhos. Oi? Quem nasceu no carro? Quem nasceu no carro? Nasceu dentro do carro? Quem fez o parto? A enfermeira estava já com você no carro? Olha aqui, irmãos, 2 horas de trabalho do parto dentro do carro. Olha o tamanho do milagre. Vê se Deus não existe. Esse aqui, ó, não podia ter filhos. Hein, Felipe? Não podia ter filhos, né? Tem quantos hoje? 3. Para quem tinha muita dificuldade, hoje tem 3. Um menino e um gêmeos. E 2 gêmeas. Isso aqui tudo é testemunho. E esse aqui? Lucas Augusto. Esse aqui nasceu dentro do carro. Esse aqui também, essa aqui foi um milagre. Esse aqui também foi um milagre. Olha aqui, ó, tem até olhos verdes. Cadê o Felipe? Vem, meu filho. Olha o tanto de milagre. Vocês reconhecem o tamanho do milagre que vocês... Hoje em dia é muito difícil, as pessoas até retardam avisar que estão grávidas, porque pode perder uma série de coisas. Olha aqui, ó, todas essas crianças saudáveis, felizes para a glória. Vamos aplaudir a Deus, irmão. Que coisa linda. Eu sempre gosto de falar, vocês têm que passar o vídeo que elas foram apresentadas na igreja, para nunca pensar em desviar. Falei, vocês já foram consagradas a Deus. Depois vocês pegam o vídeo e mostram para elas quando elas crescerem. Fala, o pastor que apresentou vocês aqui, ó, dê uma lembrancinha a ele. Ensine elas a amarem os pastores, amarem a casa de Deus, o Senhor. Vamos levantar uma de nossas mãos e abençoar todas essas crianças lindas aqui. Pai, nós te louvamos pelo nascimento de cada uma delas. Reconhecemos o teu favor, o teu poder e o teu amor. Obrigado porque nasceram saudáveis. Obrigado porque o Senhor deu a cada um desses pais alegria de poder criar uma criança segundo a tua palavra. Assim como Jesus foi apresentado, nós estamos apresentando essas crianças. Pai, que elas possam crescer como Jesus cresceu, em estatura, graça e sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Repouse sobre os pais sabedoria divina, orientação do Espírito Santo, para poder criá-las segundo a tua palavra, e quando forem velhas possam dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós abençoamos a trajetória de vida de cada uma delas, que o Senhor as guie por caminhos
verdadeiros, honestos, responsáveis, e que o teu nome seja glorificado desde já em suas vidas e famílias. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Depois vocês podem pegar a foto aqui com as pessoas da igreja, para vocês guardarem lá, mandar reproduzir a foto ou imprimir. Deus abençoe vocês, queridos. Parabéns pela vitória de cada um de vocês, viu? Alegria poder saber que o reino de Deus, parte dele foi entregue às mãos de vocês. Deus abençoe. Obrigado. Hoje eu não subi porque eu saí de uma gripe e eu não quero passar nada para essas crianças. Mas eu sinto agora que nós devemos orar por uma unção de milagres. Eu me alegro muito porque eu me lembro da Carol chorando, Carol. Quando você teve a sua segunda, eu não sei se foi a segunda ou a terceira perda. A Carol passou por 3 abortos e foi muita dor. Eu sei porque eu também passei. Mas o que eu vejo Deus fazer na vida de vocês serve. E quando meu esposo estava orando, eu vi túmulos abrindo, amor. Eu vi túmulos abrindo e o Senhor me falava: filha, tem momentos que são momentos de milagre. Quando eu ressurgi, muitos levantaram comigo. Então, quando uma manhã dessa é celebrada e uma estéril é mãe de filhos, eu lembro que numa das vezes, alguma coisa comprometeria até suas trompas, não é verdade? E você não ia poder mais gestar. Mas Deus entrou naquele momento. Primeiro ela teve um príncipe que está aí no colo do pai. Olha a coisa mais linda. Está no colo do pai, mas é a cara da mãe. A coisa mais linda. Olha lá ele, ó. E aí ela gesta outra vez e vem 2 gêmeas, gente. É para Deus se glorificar, sim ou não? Quantos creem que essa é uma manhã de Deus fazer nascer algo novo na tua vida? Você que tem que erguer tua mão aí e se apossar do teu milagre. Talvez não seja um filho ou uma filha físicos que você deseja. E talvez seja. Ore por alguém que é estéril na sua família. Ore por alguém que clama por um filho, para que Deus abra a madre e faça nascer. Mas também por projetos novos. Pai, nessa hora de ceia, eu creio que esse culto é um culto de milagres. Se creres, verás a glória de Deus, diz o Senhor. Senhor, que enquanto a gente come do pão e bebe do cálice, haja cura nesse lugar. Haja cura espiritual, haja cura emocional e haja cura física. E também túmulos se abram, Pai. Senhor, projetos que já estavam mortos voltem à vida. Casamentos amortecidos voltem à vida. Relacionamentos mortos voltem a viver. Ah, meu Deus, que haja um sopro do Espírito Santo sobre a igreja. Arabaiamanaia. Ah, Senhor, o Senhor me fala que o Espírito Santo fecundou Maria. O Espírito Santo é o poder criativo de Deus em nós. Senhor, sopra nos nossos ventres espirituais agora. Sopra na igreja agora. Dá um sopro. Dá um sopro do teu poder sobre a igreja, Senhor. Dá um sopro do teu poder sobre áreas mortas da nossa vida. Que nós possamos experimentar o poder da ressurreição de Jesus. Quantos creem, digam amém nessa manhã. Que o poder da ressurreição de Jesus, que quando tomarmos desse cálice nessa manhã, Senhor, haja um selo daquilo que o Senhor faz e faz de novo. Oramos e cremos em nome de Jesus Cristo. Alguém que entrou aqui e ainda não aceitou Jesus, levante uma de suas mãos. Deixa eu orar por você. Deixa eu abençoar você para que você entenda que Jesus é o bastante para a sua vida, para o seu futuro. Levante uma de suas mãos. Ou talvez você tenha se desviado do Evangelho e hoje resolve voltar para os caminhos de Deus. Levante bem alto sua mão. Falou: pastor, eu quero voltar, eu quero aceitar Jesus como o Senhor e o Salvador da minha vida. Acho que quem não é de Jesus está tudo preparado para assistir o jogo hoje. Quem é de Deus, diga glória a Deus. Pegue o seu cálice, troque com alguém. Ah, ela não aceitou ainda? Aceitou. Pegue o seu cálicezinho, troque com alguém que esteja ao seu lado, declare uma bênção, profetize sobre ele. Declare vitória sobre essa pessoa em nome de Jesus.
Deus. Graça e paz do Senhor. Amém. Obrigado. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a Amém. graça Obrigado. é o oceano. Aleluia. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Me ama. Ele nos ama mesmo. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração. Você que talvez vai assistir o jogo na casa de um amigo, de um parente, de uma família. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos repreender todo espírito de acidente, de confusão, de contenda, de briga. Nós amarramos agora em nome do Senhor Jesus. Protege qualquer movimentação hoje, Pai, durante, após o jogo. Todo espírito de morte nós atamos agora em nome de Jesus. Principalmente no trânsito, nós queremos repreender a fúria de Satanás contra nós e os nossos familiares. Protege, Pai, a tua noiva, o teu povo hoje. Que Satanás esteja atado, impedido de agir contra nós ou contra as pessoas que nós amamos. Nós oramos agradecidos pelo livramento em nome de Jesus. Pegue o seu cálice. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado aos seus discípulos, disse: bebei dele todos, assim como nos manda o Senhor, bebamos dele todos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama para sempre. Nós temos um café de integração para as pessoas que estão chegando para a nossa igreja próximo domingo às 17h30. Mais uma vez eu quero reforçar a Escola de Paz, terça-feira às 20 horas. Deus te abençoe, vá com Deus, um ótimo almoço a você, te dê livramento sempre em nome de Jesus.